galera, esse é o primeiro Rapidinhas da Semana, um podcast que nós vamos conversar um pouco sobre as coisas que aconteceram na rodada e vamos deixar o pessoal informado sobre alguns pontos importantes que podem nos trazer coisas muito interessantes no campeonato. Tá aqui comigo eu, Ricardo Saad, tá aqui o JP, fala JP. E aí, belezinha? E tá aqui também o Renato, que é do Giants Brasil. E aí galera, beleza? Tamo junto. É isso aí, vamos começar então falando do primeiro assunto, o primeiro jogo da temporada, que foi na quarta-feira, a vitória do Cowboys em cima do New York Giants. Ninguém apostava, Renato do Giants Brasil já tava cantando de galo aqui, falando que ia ser uma lavada do Giants, hein, Renato? Então, cara, não só porque eu torço pro Giants, mas todo mundo tava esperando a vitória do Giants, né, cara? Ninguém esperava os Cowboys ganhando o jogo, Tony Romo jogando barbaridade, a secundária do Giants sumiu, simplesmente não jogou naquele jogo. O Victor Cruz soltando bolas inacreditáveis, David Wilson fazendo um fumble. Mas esse ponto que você comentou, o que o Renato comentou, né, JP? A secundária do Giants foi meio que uma mãe, né? Foi a grande diferença do jogo, né? A cobertura muito melhor do Cowboys em relação ao ano passado e os erros de cobertura do Giants. Eu acho que os Giants tiveram alguma dificuldade, não só de pessoal, né? Porque eles tinham alguns jogadores machucados, ainda perderam um outro cornerback durante a partida mesmo, que estava até era o melhor deles em campo. Mas principalmente de esquema, né? Ano passado a defesa subiu de produção quando eles passaram a usar 3 safeties em campo direto. Era o Roll, o Kenny Phillips e o Dion Grant. Esse ano não tem mais o Dion Grant lá. Eles assumiram um posicionamento mais de cover 2 tradicional, só que os erros foram absurdos na marcação, né? E talvez nesse jogo aí, um cara que todo mundo colocava as fichas fosse o Victor Cruz. E o que você achou da apresentação dele, Renato? Olha, cara, eu acho que assim, ele não jogou, né, todos os jogos da pré, ele ficou um pouco fora, mas ele disse que é um pouco de condicionamento, né? Que ele falou que 1 e 2 jogos ele vai estar. Só que eu acho que os erros que ele teve, cara, não é pra ter, porque ele soltou bolas assim que estavam no meio do peito dele, na mão, ele soltou descidas que eram importantes pro Giants. Eu acho que erros como ele cometeu não pode ser mais cometido, ainda mais pra ele, que foi um jogador que todo mundo esperava mais, né? Mas foram erros de concentração, né? Então tende a botar a cabeça no lugar e voltar a jogar do jeito que estava. Um deles, então, ficou claro, a imagem da televisão mostrou muito bem a cabeça dele, antes da bola chegar na mão, a cabeça dele já virando para olhar o posicionamento, né? E ele perdeu o controle da bola ali. Isso é fundamento do wide receiver, né? Primeiro, tenha certeza que a bola está na tua mão, depois vai ver o que você pode fazer depois da recepção, né? Naquele instante ele virou a cabeça porque ele sentiu que tinha muito campo aberto, né? Para ver já para onde é que ele ia correr e perdeu o domínio da bola. É concentração, ele vai tomar a bronquinha dele dessa semana e semana que vem ele volta aos cascos. E aproveitando falando desse jogo, que foi acho que um dos jogos mais esperados da semana, eu achei que o Cowboys foi bem. Jogou muito. O Cowboys foi muito bem, não foi só o Giants que jogou mal. Jogou muito, né? Não pode bem, né? Dá o mérito dos Cowboys, né? Eles conseguiram jogar muito bem, Tony Romo jogou um jogo muito bom também. E a defesa dele jogou barbaridade, cara. A defesa deles ano passado já foi muito difícil de correr a bola contra eles. Isso se repetiu. O Giants mal teve sucesso correndo com a bola. E a cobertura era falha. Dessa vez eles mostraram presença, né? Tiveram alguns probleminhas no começo, depois se ajustaram. O esquema deles é agressivo, pede muita cobertura homem a homem dos cornerbacks, mas eles se portaram bem. Falou, né? Já era difícil contra eles. Os Giants já não tem jogo corrido. Os nossos cornerbacks precisam atuar muito bem. A gente está praticamente sem cornerback no time.
Só que a gente também não pode tirar o mérito deles, tudo bem, o Giants teve lá seus problemas e tudo mais, só que o Romo jogou muito bem no pocket, né? Ele teve uma proteção muito boa e ele no pocket é um jogador muito bom também. Mas eu acho que esse jogo acabou mostrando que a pré-temporada não fala muita coisa e que tudo pode acontecer na NFL de verdade. Não adianta muita previsão, né? Mas passando de assunto, Peyton Manning jogou muito em cima dos Steelers e mostrou que o Broncos tá aí pra ganhar a divisão. O que vocês acharam do jogo? Eu vi um certo falta de entrosamento ainda do Denver, né? O que me pesou muito nesse jogo, ao contrário, foi a defesa dos Steelers. Foi decepcionante a forma com que eles jogaram a partida. O Denver correu com a bola contra eles, tradicionalmente é difícil de fazer, mas conseguiu bons avanços correndo com a bola, cobertura fraca. A falta que o Ryan Clark faz quando ele não joga é inacreditável, né? Eles precisam mudar o posicionamento do Polamalu, botar o Polamalu mais para trás para compensar a ausência do Clark, e aí bagunça o time inteiro, né? Porque a grande diferença do Steelers é essa presença do Polamalu ali perto da linha de scrimmage, né? Fechando os gaps certos com o instinto dele. Quando ele está muito lá atrás, eles perdem essa força. Então o Peyton Manning conseguiu abusar da defesa, especialmente quando ele passou a jogar no no huddle, né? Quando passou aí no que ele estava acostumado a fazer lá em Indianápolis, fazendo os checks na linha de scrimmage, mudando a proteção ali e botando pressão na defesa, né? Jogando a pressão, na verdade, para a defesa dos Steelers. Eu achei que no início do jogo ele estava sentindo um pouco ainda a falta de jogo mesmo. Acho que parecia que até o braço dele não estava tão legal. Não sei, parecia que faltava até força para ele na hora de fechar a jogada, mas depois conseguiu engrenar o jogo e levou o time para a vitória. Ele demorou cerca de uns 3, 4 drives dele para ele conseguir começar a pegar ritmo, né? Tanto é que no começo ele jogava, parece que não andava. Quando eles mudaram pro no huddle, né? Eles passaram a acelerar um pouco as jogadas, e aí a defesa do Steelers ficou meio perdida. Por ser o primeiro jogo da temporada regular, assim, pro time, eu acho que ele foi até que muito bem, assim, comparando com até outros QBs que já estão há mais tempo. Verdade. Passando de assunto, então, a vitória do San Francisco 49ers em cima do Green Bay Packers, que talvez foi uma surpresa para alguns porque o jogo foi em Green Bay, mas São Francisco dominou o jogo. Aaron Rodgers não conseguiu jogar, sofreu muito com a defesa do São Francisco. A defesa conseguiu chegar muito em cima dele, né, não deixou ele respirar. E por do outro lado, o Alex Smith jogou bem em uma volta de Randy Moss, né? JP, que assistiu o jogo, o que achou? O São Francisco impressionou na partida. Eu, antes do campeonato, eu não achava que eles pudessem repetir a performance do ano passado. Ainda acho complicado eles conseguirem o mesmo número de vitórias que tiveram e tal, mas já não duvido, né? Porque a defesa parece que o campeonato passado terminou ontem e os caras entraram em campo de novo, né? São os mesmos 11 titulares, eles conseguiram manter a base, o que é difícil quando você tem tanto sucesso assim numa unidade, geralmente você perde alguns jogadores, eles conseguiram manter a base. E o estilo físico deles, né, que impressiona. Eu digo que não vão conseguir manter a mesma nível de performance, porque ano passado foi atípico, eles tiveram uma quantidade de turnovers a favor deles que foge do padrão, né? E geralmente essa é uma estatística que tende a se equilibrar ao passar do tempo. Mais ou menos, não tende a se repetir muito, porque depende muito do fator sorte, turnover também, né? É um cara que desvia a bola e cai na mão do safety, é um fumble que a bola rola pro lado certo, então isso ao longo do tempo tende a se equilibrar, mas eles são muito físicos, né? Massacraram, né? Tomaram conta da linha de scrimmage, não deu muita chance, o placar só foi mais apertado porque os juízes deram mole nessa partida também. O lance que foi o do Cobb, que ele retornou o punch para
para touchdown, deveria ter sido voltado, foi uma falta clara ali de illegal block in the back, e os caras marcaram a falta, depois anularam a falta, surpreendeu todo mundo, ou seja, o placar deveria ter sido até mais aberto, né? É um time que pula aí na frente como um dos favoritos mesmo. Eu acho que a defesa dominou, entendeu? A defesa que dificultou o lance. Vamos lembrar que as últimas partidas do Rodgers ano passado foi contra o Giants no playoff, que eles perderam, e pouco antes teve jogo contra o Kansas City, que eles também perderam a invencibilidade, né? Uhum. Ou seja, os times pegaram um pouco do jeito de jogar contra os Packers e o Rodgers, né? Quando um time tem sucesso fazendo uma determinada coisa, os outros tentam copiar. A NFL funciona assim, é um jogo de cópia de tendência, né? Então, eles pegaram mais ou menos o que devem fazer. Então tá aberto o caminho para conter um pouco esse ataque do Green Bay. Vamos ver se o Green Bay vai fazer alguns ajustes, né, para reverter isso, mudar algumas coisinhas. Eles estão tentando intensificar um pouquinho o jogo de corridas para ver se muda isso. Vamos ver. Eu acho que o ataque deles ainda vai ser muito forte, mas eles encararam uma pedreira, que é essa defesa do San Francisco 49ers, que impressiona mesmo. Eles são muito físicos, são mais físicos do que você. Então quando isso acontece, a chance de vitória diminui. Também nesse jogo teve um recorde, uma pintura, né? Um field goal de 63 jardas do kicker do San Francisco 49ers, né? Bateu na trave e entrou, né? Igualou o recorde, né? O que impressiona nesse chute é que os outros que fizeram foi o Jason Whelan lá em Denver, na altitude, foi o Janikowski, que, se não me engano, também foi em Denver, que é mais fácil, e o outro foi num campo coberto lá do New Orleans. Com o vento interferindo na bola, acho que foi a primeira vez, né, interferindo contra dessa forma. Isso que eu acho mais impressionante nesse chute específico. E o chute parece roteiro de filme, né? Bateu final de filme de Hollywood. Bateu na trave na parte de baixo e a bola entrou. Foi um baita lance, porque eu lembro que quando aconteceu, todo mundo no Twitter e todos os times falando, caramba, que field goal foi esse, não sei o que. Que é uma coisa legal de se ver, né, cara? Por mais que você não torça pro time, é uma coisa bacana. Ainda mais que os kickers tomam tanta porrada da imprensa, de todos os críticos o tempo todo, é bom ver quando eles são elogiados, né? Passando de assunto, um jogo de muita rivalidade que teve nessa primeira rodada e que fez jus à rivalidade, né? Começou com o jogo de Seattle e Arizona. Russell Wilson começou como starter, deixou o Matt Flynn, a grande contratação, no banco, fez um bom jogo, né, Renato? Mas Seattle saiu perdendo. Apesar da derrota, o Russell mandou muito bem, né, cara? Ele fez um bom jogo, deixou a contratação no banco, e muitos falaram que vai ficar assim por mais alguns jogos, né? Agora eu não sei se isso é rentável pro time do Seattle. O JP, até você comentou no último programa do 10 Jardas no Ar que a gente gravou, que tem o fator de os quarterbacks tendo que jogar logo de cara, né? Ele teve bons momentos, ele mostrou que pode vir a ser um quarterback de sucesso, né? Teve alguns erros de calouro. O jogo foi muito disputado, né? O jogo dessa divisão da NFC West são jogos muito brigados de defesa. As defesas são muito fortes. Às vezes a gente fica um pouco perdido em relação aos quarterbacks que não são do mesmo nível, né? Mas as defesas são muito fortes, o jogo foi muito brigado. E se Seattle teve alguma chance na partida, na verdade, quem botou essa chance na mão deles de virar como viraram o jogo e ter uma chance foi o time de especialista, o Leon Washington, com 2 retornos de 80 jardas, posicionou o time na beira da end zone. Mas o Russell foi bem. Não foi mal não, teve alguns passes ali, eles tiveram 7 chances dentro da red zone de matar o jogo, né? E não conseguiu completar nenhum dos passes. Isso, no fim das contas, isso pesa.
Não posso dar também elogiar demais o cara, porque se ele tivesse mandado bem, ele teria ganho o jogo ali naquela hora, né? Mas a defesa do Arizona segurou 7 lances seguidos ali entre a jarda de 15 para dentro da red zone, né? E ele não conseguiu o lance final. Teve até um que a bola chegou a estar na mão do wide receiver, mas ele soltou, a bola foi muito forte ali naquele lance, ele acabou soltando. Mas também méritos para a defesa do Não, sem dúvida, defesa muita perseverança. As 3 defesas dessa divisão, São Francisco, Seattle e Arizona, vão estar entre as 10 melhores da liga esse ano. São defesas que são muito físicas, entendeu? Porque é assim que a divisão se configurou. No passado tinham outras divisões que tinham essa característica. A NFC West pegou essa forma de jogar, né? E são defesas que vão pra cima do teu pescoço o tempo inteiro. E são obstinadas, né? Essa defesa do Seattle, apesar de terem perdido o jogo, me encanta. Os caras, o Arizona não conseguiu correr com a bola, acho que 3 jardas em nenhuma corrida. Os caras fecham os gaps, são umas muralhas ali na linha defensiva. A linha secundária deles é fantástica, jogadores altos, rápidos. Mas o Arizona, esquematicamente, é muito bom. O coordenador de lá, o Ray Horton, ele consegue suprir algumas deficiências que o time tem. Nesse jogo também teve aquele lance, né, do timeout, que deu uma briga danada entre os dois times. Foi um erro de arbitragem ou do controlador do relógio de timeouts. Foi justamente nesse lance que eu falei que o cara soltou a bola, ele meio que perdeu o ar, perdeu a respiração e precisou ter atendimento médico. Como estava dentro dos 2 minutos finais, por regra, isso vale como um timeout do time que o cara se machucou, que é para não dar margem de ninguém fazer uma cera ali, fingir que está machucado e o time ganhar a posse de bola no finalzinho e definir o jogo, né? Então o Seattle tinha um timeout sobrando que deveria ter sido usado nesse momento, só que os juízes não registraram esse timeout para o Seattle. Passou mais alguns lances dentro desses 7 que eu falei que eles tentaram ali. Teve uma corrida numa sprint que a defesa abafou. Era para o relógio ter continuado, mas o quarterback pediu timeout e o juiz deu, parando. E aí a confusão se estabeleceu, né? Foram ver, realmente, eles não tinham direito do timeout, mas aí já tinham parado o lance, já tinham dado a chance pro Seattle. Por sorte da NFL, nessa confusão aí de árbitros substitutos, o Arizona acabou segurando a vitória e não teve influência no placar, vamos dizer assim, né? Passando de assunto, então, uma história que está se repetindo, né? Ken Newton joga bem de novo e o time perde. Aconteceu ano passado bastante isso, né? Desde o início do campeonato. E o Panthers perdeu de novo. Perdeu pro Tampa Bay por 16-10. E daí, Renato, o que você achou desse jogo? Você achou que o Ken Newton mostrou a mesma garra do ano passado? Jogou como todo mundo esperava? Ou faltou? Ou você esperava mais dele? Olha, levando em consideração as partidas do ano passado, a gente meio que esperava isso do Ken Newton, né? Que é jogar bem e o Panthers não ganhar. Porque, tipo, ano passado foi assim durante, não sei, talvez metade da temporada. Ele jogava bem e o Panthers perdia. Jogava bem e o Panthers perdia. Mas ele jogou muito bem, lançou para mais de 320 jardas. Ele é um quarterback que tá sendo promessa todo ano, né? Vamos ver se o dia que ele jogar bem o Panthers consegue ganhar. Isso, o JP esperava mais do que Newton ou ele jogou o que tava programado pra ele mesmo? Eu acho que os Buccaneers jogaram muito bem, né? A defesa dos Buccaneers é o que a gente andou falando aí das últimas vezes. A gente não pode levar em consideração o Buccaneers pelo que a gente viu ano passado, né? Porque ano passado eles desistiram, vou falar de novo, desistiram do campeonato lá pela metade, não jogaram pra ganhar as partidas, entendeu? Então a gente não pode levar em consideração, é um jogo de rivalidade. Dentro da NFC South, o maior rival do Carolina é o Buccaneers, o maior rival do Buccaneers é o Carolina, então o jogo na casa do Tampa, né? Eles jogaram com tudo e abafaram a linha de scrimmage. O Panthers não conseguiu correr com a bola como achou que ia fazer pelo que aconteceu no ano passado, né? Mas só que o time do Buccaneers esse ano parece que vai ser cascudo, não vai ser moleza, então... eu mesmo achei o Tampa Bay
um time muito melhor do que o ano passado, e eu acho que o Tampa Bay pode até incomodar um pouco aí os times. Agora falando de um assunto que muita gente achou muito surpreendente, que foi a vitória do New York Jets sobre o Buffalo, que eu acho que Tim Tebow está operando o seu primeiro milagre. Mesmo do banco de reservas, Tim Tebow levou, na realidade foi o Mark Sanchez, coitado. Ele que levou o Jets para uma vitória de 41-28 em cima do Buffalo, marcando 3 TDs, surpreendendo até o fã mais fanático de... Não, acho que nem o Sanchez esperava isso, né, cara? Não, acho que ninguém esperava, cara. E o Tim Tebow correu com a bola, né, um pouquinho. Ele só entrou pra correr, né? Entrou pra correr, fez umas jogadas e voltou. Mas o Jets mostrou que é um time... Na realidade, o Buffalo o Fitzpatrick mostrou que é um time estável com um quarterback um pouco instável. Você achou isso, JP, também? Mas de novo, é a primeira rodada, né? As coisas ainda vão se assentar. É lógico que a torcida do Buffalo tem que ficar preocupada, porque a atuação foi péssima, né? Tá muito estável. Tá instável. Sem contar que o Jets marcou touchdown em todas as fases do jogo, de ataque, de defesa e de special teams, né? Ou seja, foi uma vitória completa dos Jets em cima dos Bills. Vamos ver o que eles vão se ajustar aí, né? Os Bills nesses últimos 2 anos têm jogado mal fora de casa. É um dos pontos que tem complicado eles, né? Vamos ver se na sequência do campeonato vão conseguir se ajustar. Mas que ligou um sinal de alerta lá, ligou, sem dúvida. Nossa. Não, com certeza. Tem que ficar muito preocupado, porque tomar 41 pontos do Sanchez não é pra qualquer time, não. Mas se você pegar o histórico do Sanchez, as melhores partidas dele sempre foi contra o Buffalo. Essas coisas assim, né? Que acontece, de encaixar o jogo, o estilo e tudo mais. Algumas das melhores partidas dele é contra o Buffalo. Aqui é um tópico que eu acho que muito interessante agora, a gente falar um pouco dos 2 lados da moeda. A boa atuação de Robert Griffin III e a má atuação do Andrew Luck. Mas, cara, eu acho que o Andrew Luck sofreu muito por causa do time. Ele apanhou que nem mulher de malandro no jogo, cara. Ele não conseguiu completar. Eu acho que analisar o coitado por causa desse jogo é uma pena. Mas o Griffin foi muito bem. Teve uma vitória sobre o New Orleans. New Orleans mostrou que vai sofrer mesmo, vai ser um ano sofrido para New Orleans, provavelmente, porque jogou em casa e o time não encaixou legal, provavelmente sofre por causa das punições que tomou, e a ótima atuação de Griffin. O que você achou, Renato? Você ainda tem esperança no Luck? Não, então, foi como o JP estava falando, a gente não pode julgar a atuação dos dois por causa do primeiro jogo. Só que se você for analisar por números, o Luck não foi muito diferente do Griffin, né? Porque ele teve 310 jardas, o Griffin teve 320. Ele teve 1 TD, o Griffin teve 2. O problema dele é que ele teve 3 interceptações, tem sack. Eu não sei se o erro foi do Luck em si ou da defesa do Colts, que não conseguiu parar o ataque, né? Então... A defesa do Colts foi sofrido, cara. Não, a defesa do Colts vai ser sofrida o ano inteiro, cara, porque eles estão mudando de esquema, não tem talento específico para fazer o que eles querem, vai ser sofrido o ano inteiro, mas você já sabia, né? Que a diferença dos dois nesse momento é que o Luck entrou para um time que está totalmente em reconstrução, né? E o Robert Griffin entrou para um time em que já tem a defesa montada e tem um esquema de jogar que é próprio para ele, né? Não é que estão montando esquema, no caso do Luck, estão montando um esquema para o Luck jogar. No caso dos Redskins, estão encaixando um quarterback no esquema deles, né? Um quarterback com as características certas para o esquema dele. Então está muito mais fácil para esse começo do Robert Griffin que do Luck, mas mesmo assim o Luck mostrou alguns bons lances, né? Alguns passes que não são fáceis de fazer. Ele vai melhorar, ele tem que melhorar o lado de análise da defesa, que é um pouco diferente do Cole. Ele já está muito mais avançado nesse aspecto
do que normalmente um quarterback calouro está, né? Mas ele ainda vai precisar assentar. Ele mesmo disse o seguinte, né, semana passada: qual é a maior diferença que ele está vendo até agora da NFL para o college? Ele falou: é a velocidade dos linebackers. E é verdade. É essa a grande diferença defensiva, que no college os linebackers não são atletas de peso. Tem muito linebacker travadão. Você vai ter um ou outro que são os que vão pro NFL, mas de um modo geral a velocidade na defesa é que é a grande diferença. É isso que ele está tendo que se acostumar. Vai levar um tempinho aí para eles conseguirem assentar. E tem recebedores novos também, tirando o Red Wayne, a maioria gente inexperiente também, então eles vão levar um tempinho para se ajustar. Na hora que o time se construir, se consolidar, o Luck vai dar muito trabalho para todos os times. Falando de um problema que era ano passado e que se mostrou uma possível solução para esse início de temporada, a defesa dos Patriots surpreendeu muitos. Acho que até o Tom Brady ficou surpreso com a primeira rodada da sua defesa. Inclusive, acho que até um destaque foi um passe um sack do Chandler Jones pro touchdown do Donta Hightower. Eu acho que dois calouros, né? Eu acho que foi uma boa surpresa pro torcedor de New England. Não, eu gosto muito desses, eu tô falando desde o draft, gostei muito do draft deles, e são dois jogadores que já estão bem prontos para jogar, futuros craques defensivos, né? Que se ajustaram aí ainda tô curioso qual o posicionamento que eles vão acabar usando o Hightower. Talento, os dois têm muito, né? Então, se a defesa, se os Panthers conseguiram chegar no Super Bowl com a defesa claudicante, a tendência é eles repetirem esse ano. Não, a defesa jogou muito bem, cara. Eles forçaram 2 turnovers, foi sacks, deixou o time só andar 280. Eu acho que assim. Eu não concordo com um desses turnovers. O que machucou os caras do Tennessee, pra mim aquilo não foi fumble, né? A arbitragem foi confusa essa rodada. Aquele lance pra mim não foi fumble. O cara não teve o total domínio da bola, né? Ele pegou a bola e tomou-lhe uma pancada que o cara quase morreu ali, né? E soltou a bola, mas ele não chegou a ter pra você configurar que foi um catch, que foi uma bola recebida, tem que ter um que eles chamam de football move, né? Que é algum movimento de corpo pós-recepção. E não teve, ele pegou e tomou a pancada que soltou a bola, né? Então esse turnover pra mim foi bem questionável, que até acabou machucando o Jake Locker também, porque na sequência de recuperação o Jake Locker foi fazer o tackle do cara e teve separação de ombro, né? No final dela, fazendo o tackle. Foi confuso isso aí. A arbitragem em si tá bem confusa, né, cara? Todos os jogos, pelo menos alguma cagada eles estão fazendo. Mas também vamos aliviar os caras. Sempre tem, mesmo com os árbitros titulares, também tem lances controversos, né? Só que por ser árbitro substituto, os jogadores estão pressionando eles de certa forma que eles estão meio que não mudando de... mas eles estão fazendo chamadas que eles não fariam se não tivesse tanta pressão, né? E a percepção de erro fica maior também, porque tá todo mundo já esperando acontecer um erro, né? Então o foco no erro tá maior. Você acha que os jogadores estão tentando enganar os juízes? Para aproveitar a inexperiência dos caras? Não tem como fazer isso no futebol americano. Não enganar, né? Mas pressionar bem mais, eles estão pressionando. Pressionam, os técnicos também pressionam ali da lateral, mas também já pressionavam, já falavam antes, né? Não muda muito, né? Mas a questão só é a percepção. A percepção é que os caras estão errando, né? Os outros erram também, só que pelo menos tem mais cancha para alguns lances. Por exemplo, foram marcadas muitas faltas, né? Especialmente interferência no passe, teve demais na rodada, entendeu? Isso falta um pouco de sensibilidade, né? De você não estar acostumado, o juiz também tem que se acostumar com a velocidade, né? Que é maior. Então o cara às vezes não quer errar, marca ali, mas de um modo geral tem que deixar o jogo correr um pouquinho mais. Do mesmo jeito que teve chamadas que não eram para ser chamadas, tiveram algumas que também não foram, que eram para ser, né? Teve várias jogadas que eram para ser interferência de passes, não dão nada e assim. Eles tinham um acordo aí mais uma semana e tal.
galera, primeiros rapidinhos da semana, tentamos fazer o mais rápido possível, encurtar assuntos que não são curtos, né? Então tamo aí. Valeu, Renato. Valeu, galera, muito obrigado pela companhia. Esse foi o primeiro aí, espero que tenham vários. É isso aí, valeu, JP. Legal, a gente se vê por aí. Então é isso, galera, contato com a gente, Twitter Giants Brasil, Twitter do 10 Jardas, Twitter Tackle Down. Entra lá, manda opinião, o que achou desse primeiro programa. E a gente se vê semana que vem. Um abraço.